Nós vamos para a carta, o livro de Ageu, capítulo 2. Está bem? Eu não sei se ia terminar com ele, mas acho que sim, vou. Foi algo que Deus também tem falado muito à minha vida. Ageu fala da reconstrução neste caso do templo que Deus estava a chamá-los a fazer, e nós, na semana passada, falámos um bocadinho o contexto em que isto aconteceu. 70 anos depois da Babilónia, o povo foi enviado de volta para a terra para reconstruir o templo, e entretanto começaram, mas passaram cerca de 20 anos em que nada foi feito. E aí Deus envia Ageu para mexer, para despertar o povo. E eles diziam: bem, nós vamos trabalhar, mas ainda não é tempo. E nós falamos que o tempo é hoje. Exatamente. O tempo para vivermos o que Deus tem para nós é hoje. O tempo para obedecer é hoje. E basicamente o que acontece da história é muito interessante. Este capítulo 1 fala um bocadinho acerca deste despertar para eles reconstruírem o templo. E aqui no segundo capítulo acontece um mês e meio depois, numa altura que é muito interessante, que é o último dia da festa dos tabernáculos. No último dia da festa dos tabernáculos houve esta profecia que foi enviada por Ageu para o povo de Israel. E é muito interessante isto, porque o povo já estava a começar a reconstruir. Eles ouviram aquilo e, ao que sabemos, eles puseram mãos à obra e começaram a trabalhar. E um mês e meio depois, Deus manda uma outra palavra. E diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e ao restante do povo: dentre vós, os sobreviventes, quem viu este templo na sua primeira glória? E agora, como veem, não é nada comparado aos vossos olhos. Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor. Esta é a aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. As coisas preciosas de todas as nações serão trazidas, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Esta passagem é tão significativa porque ela é dada nesta altura tão especial, porque o povo estava a começar a construir. E o que acontece aqui é um misto de sentimentos muito interessantes, porque ali estavam pessoas que tinham visto o templo de Salomão 70 anos antes. Pessoas que eram jovenzitos e que viram o ouro e a prata e a glória daquele lugar, e que 70 anos depois, ou 70 e poucos, estavam ali e viram os alicerces a serem feitos e perceberam que eles não tinham os recursos que os outros tiveram no passado. E aqui é uma fase muito interessante, porque Deus começa então a falar, e fala a quem? Versículo 2. A quem é que ele fala? Aos governadores, aos líderes civis, aos líderes religiosos e depois ao povo. Porquê? Porque se os líderes não obedecem, dificilmente o resto do povo vai fazê-lo. E eles eram a primeira chave da mudança a acontecer. E por isso, os incentivos aqui são as mesmas pessoas a quem ele tinha repreendido no capítulo anterior. E Deus está a falar a eles, está a encorajá-los. A casa, dentre vós sobreviventes, quem viu este templo na sua primeira glória? Então havia uma série de mãos ali levantadas. E agora? Como é que vocês veem?
é como se fosse nada aos vossos olhos. Ou seja, imagina nós saímos daqui e aqueles que conheceram ali o armazém ali da Gandra, voltamos para a Gandra. Ou então voltamos aqui para o lugar onde nós iniciamos a nossa igreja. Ou seja, e o que acontece? Aquele contraste foi muito forte, não é? Agora vocês podem imaginar o povo, o grupo de velhos a chorar e o grupo de novos mais ou menos a tentar se animar, não é? A fazer a obra. E eu acho que aqui tem um princípio muito interessante, que é a questão da comparação. Porquê? Porque, deixa eu ver se agora começa a andar, porque às vezes eu perco. Ajudem-me aí em cima, se faz favor. Ajudem-me aí, obrigado. Não desanimes com comparações. A comparação, eu costumo pensar que é o grande inimigo do contentamento. Porquê? Porque tu te comparas com uma pessoa que é pior que tu e tu tens um problema que podes começar a ficar orgulhoso, ou então tu te comparas com alguém que é superior a ti. Já deve estar, se calhar. Não estava a olhar, esqueça. É alguém que é superior a ti e tu te sentes diminuído. A comparação nunca nos ajuda. E durante a minha vida, mesmo no meu ministério, esse sempre foi um problema comigo. Sempre tive que lutar com as comparações. Porquê? Porque os outros se calhar têm recursos mais do que eu tenho. Se calhar aquele pastor prega melhor do que eu. Nem tenho que usar apontamentos nem nada. Eu tenho que usar, não é? Sou um bocado inferior. Ou então, tu te comparas com alguém que é inferior a ti e tu tens a tendência de te sentires orgulhoso. Então a comparação sempre é má. E também o que percebemos aqui é que o papel desculpem a expressão, dos velhos, ok? Quem tem mais de 60 anos está no meu clube, graças a Deus. Já passamos. O nosso papel não é desestimular os mais jovens. O nosso papel é encorajá-los. Porquê? Porque Deus trabalha no presente. Ele trabalhou no passado, mas Ele trabalha no presente. E o que acontece? Muitas vezes, os mais velhos, ao contarem tanto as suas histórias do passado, se não têm cuidado, tendem a dizer aos mais novos que no presente as coisas não vão acontecer. Agora, eu acho que vem uma memória, vem uma frase para mim, que é: não vivas na glória do passado, mas viva a fé em Deus no presente. Não quer dizer que o passado não deve ser guardado e pensado. Acho que sim. O passado tem que ser uma referência para nós. Até porque nós somos pessoas que temos uma história. E a história é muito válida para nós. E contar e relembrar o passado é muito útil. Mas sempre considerando que Deus está a escrever uma história no presente. E a história que Deus escreve hoje vai ser diferente daquela que fez no passado. Os milagres que Deus quer fazer através da nova geração não vai ser inferior à da velha geração. Não é? Então eu quero te encorajar a guardar a história, sim, mas a fazer dela um objeto de trabalho para tu cresceres e para tu perceberes que Deus está a escrever uma nova história através da nossa geração, mas também da nova geração que Deus está a levantar. Aqui uma palavra de grande incentivo, que eu acho que é para mim também. Porquê? Porque houve uma altura na minha vida em que eu ministrava às pessoas que eram mais velhas do que eu. Eu fui pastor aos 22 anos de idade. Era o que eu costumo brincar e dizer, o pastor sénior da igreja, não é? Do sénior não tinha nada, eu era um jovem de 22 anos. Mas era o pastor da igreja. Então toda a gente, normalmente, era mais velha do que eu. Agora eu tenho uma boa parte da gente mais nova do que eu. Aqui na igreja. E o meu encorajamento para vocês é que Deus está a escrever uma nova história hoje. Com outras vertentes, com outras realidades. Mas é o Deus que está a agir de uma forma nova hoje também.
E por isso é interessante a palavra que vem logo a seguir. O que é que ele diz? Versículo 4. Esforça-te. Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, sumo sacerdote. Esforça-te, todo o povo da terra. Há aqui um encorajamento, não é? Diz, seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra. Pois eu estou convosco. É muito interessante isto, não é? Porque ele percebeu que ali era um momento-chave. Passavam só um mês e meio, estavam a começar a reconstruir e de repente há aquele misto de sentimentos e de atitudes, não é? E nessa altura, é interessante, ele diz: tede bom ânimo, não é? Tede bom ânimo e trabalhai. Mãos à obra. Claro, aquele bom ânimo não era somente uma força física, mas tinha a ver com o seu aspecto anímico que vinha cá de dentro para eles. E depois o que ele diz a seguir é muito interessante, não é? Mas isto é a chave de tudo. É a chave de termos coragem e ação. Termos uma atitude positiva diante dos desafios, não é? E depois ele diz: esta é a aliança que fiz convosco. O meu Espírito habita no vosso meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. E já vamos entrar no ponto-chave que vem mais à frente. Eu quero passar mais tempo. Mas é interessante esta referência ao medo. Por que ele está a falar de medo? O que é que eles tinham medo? Finalmente da insegurança económica em que eles estavam a viver. Eles tinham regressado para a terra prometida. Não havia assim grande... Eles estavam a regressar de um exílio. Então eles estavam a recuperar economicamente. Havia alguma incerteza quanto ao futuro. Havia também alguma frustração espiritual. Havia um momento muito, muito difícil. Foi a altura em que Esdras depois veio e começou a ler a lei de Deus e a recuperar espiritualmente aquele povo. Mas havia um tempo bastante difícil, estava tudo numa fase de reconstrução. E de repente, aparece aqui no final, ele diz: o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Porquê que o medo está aqui chamado? Porquê que o medo está aqui chamado? Porque todos nós temos medo. Temos medos daquilo que os outros pensam de nós. Somos bons o suficientes ou maus. Medo de não conseguir realizar aquilo que nós nos propomos, de fracassarmos. Medo de ficar doente, desamparado, sozinho. Medo dos tempos incertos em que estamos a viver. Medo de que o clima mundial traga coisas novas que não nos vão facilitar a vida. E ele diz assim: não temais. Porquê? Ele fala duas coisas aqui. A primeira coisa que ele fala no versículo 5 é: Deus é um Deus de aliança. Há 1000 anos antes desta passagem, 1000 anos antes, Deus tirou aquele povo do Egito com a sua forte mão. E Deus disse que estaria com eles e que lhes daria aquela terra prometida. Deus não se esqueceu. Passaram 1000 anos. Eu esqueço-me às vezes. Passam 1000 segundos e eu esqueço-me. 1000 anos e Deus não se esqueceu de que aquela terra era Deus. E também há aqui uma redobrada promessa que Deus estaria com eles. A minha presença é suficiente para vocês. E também sabemos, não é? Então há esta promessa claramente que a presença de Deus estava com eles. E é interessante esta expressão que fala a carta de João, diz assim, que o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena e o que teme não é perfeito no amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Quando tu sabes que és amado por Deus, nada tem que trazer medo à tua vida. Não há doença, não há maldição, não há tempestade que te possa afastar do amor de Deus. Romanos capítulo 8 diz, não é nem a morte,
Nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E claro, nós temos medo porquê? Porque nós somos como Pedro, não é? Os valentes como Pedro. O Senhor manda-me andar sobre as águas. E lá vamos nós em cima das águas. De repente, acordarmos e pensamos: onde é que eu estou a andar? E aí nos afogamos. Na altura em que tu e eu tiramos os nossos olhos de Jesus, nós entramos em colapso. E isso acontece, é um desafio da nossa fé, não é? Claro, estás tu a viver tempos de medo, de incertezas. Eu acho que estas três coisas que eu sempre recordo, que é a promessa, a presença e o poder de Deus, está sempre disponível para nós. As promessas de Deus, o poder de Deus e a presença de Deus estão sempre disponíveis para nós. São três P's que é fácil de decorar, não é? Porquê é que eu falo da promessa? Porque a promessa tem a ver com o amor de Deus. O facto de Deus não mudar, não dizer uma coisa e depois fazer outra, não é? Mas é interessante que, depois de ele falar isto, depois de ele falar para não ter medo, alguém pode ler o versículo 7, perdão. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Eu vou fazer tremer todas as nações. Ninguém é mais poderoso do que eu. Não há poder maior do que o meu. Deus está claramente a mostrar, a abanar com eles, a chocalhá-los, para dizer assim: bem, eu sou o Deus Todo-Poderoso e não há nenhuma nação. E diz: as coisas preciosas das nações serão trazidas. E vou encher este templo de glória. E é interessante que depois há um versículo que ouvimos muitas vezes pessoas falarem, não é? É o versículo seguinte, que diz... Não, antes da glória. Meu prato e meu amor, diz o Senhor. E porquê que Deus está a dizer isto? O que Deus está a dizer ao povo é essa: olha, se eu quisesse encher esse templo de glória, cheio de ouro, cheio de prata, eu enchia. Mas eu não quero. Eu tenho tudo o que eu posso fazer. Eu tenho todos os recursos. Se eu quiser encher isto, eu posso encher. Mas o que dá a entender é que Deus não quis fazer isso. E porquê? Porque aí é que vem a chave desta passagem. Quando Ageu diz: a glória deste novo templo será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Por que a glória da casa era maior que a primeira? E aqui é uma coisa que faz-nos um bocado de impressão, irmãos. Onde é que estava a glória de Deus no templo de Salomão? Onde é que Deus estava a representar no templo de Salomão? Na Arca da Aliança. Portanto, e em que mais? No fogo que nunca se tinha apagado, desde o primeiro dia até aquele lugar. Mas o que aconteceu com o fogo? Apagou-se. O que aconteceu com a arca? Desapareceu. O que aconteceu com o tumim, com alguns outros objetos que representavam a presença de Deus? O que aconteceu com eles? Então onde é que estava a presença de Deus? Com estes objetos tinha desaparecido. Mas a glória de Deus não é baseada em objetos. A glória de Deus não se resume a uma igreja, a uma denominação, a um pregador, a um lugar. A glória de Deus é Ele, a presença de Deus manifesta. E era isso que Deus estava a dizer: a minha glória, que vai ser maior do que a glória do templo de Salomão. Isto aqui há de ter feito nó na cabeça daquela gente, particularmente os mais grandes. Deu-lhes uma volta à cabeça. Porque a glória do templo estava na presença do próprio Deus. E o que nós percebemos na história é que naquele lugar Jesus se haveria de manifestar. E o que é que diz João capítulo 1, versículo 14? Que Ele é glória do Deus vivo e invisível, o primogênito de toda a criação. Então a glória de Deus, que é Jesus, se manifestou ali. A glória de Deus, que é Jesus, se iria manifestar não somente para aquele povo, mas para todos os povos. E Efésios 2,14, alguém pode ler?
porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Deus é a nossa paz. E Ele fala aqui que naquele lugar estabelecerei a paz, diz o versículo 9. A paz estabelecerei nesse lugar. Jesus, o príncipe da paz, trouxe paz não somente ao povo de Israel, mas a todo o povo, a todos os povos. E a glória de Deus seria maior. Porquê? Porque a presença de Deus não se resume a objetos. A presença de Deus é o Deus manifesto. Mas sabem, não fica por aqui. Eu, quando estava a achar esta passagem, fiquei emocionado com o que diz 2 Coríntios. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. A glória de Deus deixou de estar num lugar, deixou de estar em algum. E como o espelho passou a ser partilhada por quem? Quem é que está aí? Todos nós. Pela igreja. A glória de Deus passou a partilhar. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação do próprio Deus, é quem Deus é. E então, quando Cristo habita em ti, quando Cristo habita em mim, quando Cristo habita em nós como comunidade, a glória de Deus começa a manifestar-se ali. É o próprio Deus, com a sua beleza, com o seu esplendor, com a sua grandiosidade, que decide não se limitar. Porque por Jesus Ele interrompeu aquele ciclo de afastamento. E por Jesus, ao se identificar connosco, ao tomar a nossa humanidade, e Ele se tornar a glória de Deus entre os homens, Ele conseguiu partilhar esta glória com todos os seus amigos, com todos os seus irmãos, com todo o seu povo. E agora em ti e em mim, nós que cremos em Jesus, podemos ver a glória de Deus. Isto é a coisa mais fascinante que pode haver. É curioso que Jesus, quando estava cá na Terra, naquele episódio de Lázaro, Ele diz: não te disse, se creres, dá a glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus é algo real. Mas para ela, de alguma forma, nós a fazermos notória e crescente em nós temos de querer e crer. Okay? Nós temos que ter este passo em direção a Deus. Nós temos que decidir verdadeiramente abraçar o que Deus tem para nós e acreditar que Deus está a fazer esta mudança em nossa vida. E por isso é que no catecismo da Westminster, que foi um dos primeiros catecismos da Igreja Presbiteriana, diz assim, aquilo é feito por perguntas, que é interessante, não é? Quem foi católico sabe que são catecismos, não é? Ok, pronto. Os outros também não sabem, mas mais ou menos sabem. E a primeira pergunta é assim: qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. O objeto da tua vida não é pagar contas, não é educar os teus filhos. Está tudo bem, isso. Tens de pagar as contas e educar os teus filhos. Não é comprar roupa nova, também podes aproveitar os saldos agora. Mas o propósito final da tua vida é a glória de Deus. É glorificares a Deus. O que é glorificar a Deus? Basicamente é reconhecê-lo como Deus. Então, depois desta passagem, em que ele fala que a glória é maior, porque a glória não se resume a um lugar, a glória vai ser partilhada nas pessoas, na presença de Deus, e depois que é partilhada com todos nós. A partir do versículo 10, eu vou passar isto muito rápido,
há uma chamada para uma pureza e para uma vida de santidade. E é muito interessante que aqui há duas frases significativas, que é o versículo 15, que diz: considerai o que acontece. E depois mais à frente ele também fala acerca disso. Ele fala basicamente uma ilustração. O versículo 18 diz: considerai o vosso coração deste dia em diante. Ou seja, a nossa chamada é uma chamada para nós vivermos uma vida de santidade, uma vida de agradar a Deus. É assim que tu e eu trazemos glória para Deus. É através de dedicarmos a nossa vida para que Deus, olhando para nós, possa dizer, como disse acerca de Jó: olhai para o meu servo Armando, para o meu servo Samuel, para a minha serva Maria. Olhai para ela e vede como ela me ama. E neste processo, queria só dar um short, muito curta, aula de santidade, não é? É importante nós percebermos que a santidade é algo que Deus partilha connosco desde o momento em que tu e eu recebemos Jesus Cristo. É o que nós chamamos a santidade inicial ou posicional. Nós em Cristo Jesus somos santos, somos verdadeiramente separados por Deus. E somos filhos de Deus amados por Ele. Não fizemos nada para nascer. Esta santidade é algo que acontece na altura em que tu recebes Jesus Cristo. Tu és santo. Tu deixas de olhar para ti como alguém que é pecador por natureza. O pecado não é mais algo que é natural, mas é um desvio à tua chamada que Deus tem para ti. E depois há um outro tipo de santidade, que é a santidade progressiva, a chamada que Deus faz a nós, quer em alguns livros da Escritura, Hebreus, que em 1 Pedro, diz: sede santos porque eu sou santo, uma chamada para nós vivermos como Deus quer que nós vivamos, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. A importância de que Deus, quando nós olhamos para Deus, nós deixamos que Ele transforma a nossa vida, não é? E depois há uma santidade final, que é na altura em que vai ser feitos os últimos retoques na tua e na minha vida. Na altura em que nós vimos Jesus, nós vamos ser transformados porque seremos tal qual Ele é. Mas nesta dinâmica de vida, não é? Nós somos chamados a compreender que esta glória de Deus, que está a ser vista pelo mundo, Deus espera que em ti e em mim haja esta transformação, que é essencial para que a glória de Deus possa ser manifesta. E terminamos com os últimos versículos, não é? O 20 a 23, que é muito interessante, que diz assim: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei tremer os céus e a terra, derrubarei o trono dos reinos, destruirei a força das nações. E depois do versículo 23, diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia eu te tomarei ao Zorobabel, meu servo, filho de Salatiel, e te farei como um anel de selar, pois por te escolhi, diz o Senhor. Não temos muito tempo para estudar esta parte, mas basicamente o término é no governo de Deus. Deus está a governar. E Zorobabel era uma imagem de quem seria Jesus Cristo. Ele teria um anel de selar que fala da sua autoridade, daquilo que ele pode fazer, e ele é o escolhido. Jesus Cristo veio da linhagem deste homem também. Este homem está na linhagem de Jesus. E verdadeiramente era basicamente o que Deus estava a dizer através de Ageu, era que a história está-se a escrever e Deus está a reinar. Não há circunstâncias, não há o que quer que aconteça que possa mudar os planos de Deus e o governo de Deus aqui na terra. Por isso tu não tens que temer. Por isso eu quero só relembrar e terminar com uma última passagem. Agarra-te às promessas de Deus, para veres a glória de Deus, agarra-te às suas promessas, o facto de que nós podemos descansar naquilo que Deus fez e naquilo que Deus está a fazer. Deus nunca nos vai abandonar. Não temos que temer, porque Deus está connosco, está em nós. As suas promessas podem ter 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, elas vão se cumprir e Deus não vai esquecer nenhuma delas. Nós podemos descansar nele. E por isso mesmo nós podemos ter o ansejo e o desejo de ser como Ele quer que nós sejamos. Buscamos uma pureza na nossa vida, uma santidade. Ou seja, verdadeiramente damos uma mudança na nossa vida. Percebemos que o foco final da nossa vida, todos os dias, não pode ser nós, mas tem que ser a glória de Deus. E esse é o final da nossa vida. É que Deus seja glorificado através de nós. Porquê? A forma como nós falamos dos outros, a forma como nós tratamos as outras pessoas, a forma como nós perdoamos as outras pessoas, a forma como nós amamos os nossos inimigos, a forma como nós nos relacionamos com os outros, revela ou não a glória de Deus. Isso é uma chamada muito grande.
Mas no final da história é que Deus está realmente a governar e nós podemos descansar nele. Eu quero terminar com uma passagem que é a conversa entre Deus e Moisés. Não é? E o Senhor disse a Moisés: farei isto que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço por nome. Conheço por nome, Moisés. Eu sei quem tu és. Okay? Tu não és tu és o Moisés. Isto é interessante. Não é? E então Moisés lhe disse: rogo-te que mostres a tua glória. E porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. O que é que Deus estava a dizer? É que basicamente a glória de Deus é o agir de Deus. É como Deus está a agir e a atuar e a realizar a sua obra em cada um de nós. Havia uma música que, quando eu era jovem, cantávamos, que diz assim: oh, eu te amo com o amor do Senhor. Sim, eu te amo com o amor do Senhor. Posso ver em ti a glória do meu Rei. Oh, eu te amo com o amor do Senhor. Agora, alguns da minha geração aqui. O que é que eu quero dizer com isto? Porque a glória de Deus se vê em cada um de nós. Por isso, quando nós amamos alguém, não é porque ela é boa, agradável ou simpática, é porque a glória de Deus está nela. É mais difícil que às vezes seja o contrário. Mas a glória de Deus está em cada um de nós, filhos de Deus, amados do Pai. E por isso, a glória daquele templo que estava ali, cujas paredes seriam muito inferiores às outras anteriores. O ouro não era aquele ouro português do antigamente, estão a ver? Aquele ouro que vem na América, que não vale nada. Mas a glória de Deus estava ali. Porque a glória de Deus é a presença de Deus manifesta. E também, se nós hoje queremos ver a glória de Deus, irmãos, a glória de Deus se vai manifestar quando tu e eu deixarmos Deus agir em nós, quando tivermos vidas de santidade, dedicadas a eles, entregue aos propósitos de Deus, em obediência àquilo que Ele pede de cada um de nós. E por isso não tenhas medo. Porque a promessa, a presença e o poder de Deus está connosco.